capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21. Vamos ler o versículo de número 15 ao 17. Quem diga glória a Deus. Versículo 15 diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este tentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagueis a lâmpada de Israel. E você diz amém, pode tomar sua assento. Irmãos, nós estamos dando continuidade hoje à proposta de sermos bem-sucedidos na nossa liderança, tomando por exemplo a Davi. E eu disse no outro encontro aqui que você vai ser líder de qualquer forma. Vai ser líder se for um coordenador, se for um supervisor, se for um gerente na sua empresa. Mas será líder se casado, for pai de filhos ou mãe de filhos. De qualquer forma, nós exercemos algum tipo de liderança com a nossa influência, seja com os filhos, sejam com os amigos, sejam com os profissionais de trabalho, mas nós exercemos algum tipo de liderança. Então, para sermos bem-sucedidos nessa liderança, nós temos que ter um padrão. Eu encontro na vida de Davi, porque ele foi pai, foi rei, e como rei ele liderava todos os setores da sociedade, do seu reinado. Então ele precisou muito ter uma boa liderança para ser bem sucedido. O versículo que eu quero destacar não é nem tanto o 15 como o contexto. Eu quero destacar são as palavras dos valentes de Davi, que dizem a ele: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Muito do bem-sucedido governo de Davi era resultado desse amor que os seus súditos tinham por ele, cultivavam por ele. E aqui está uma das passagens bíblicas que demonstram quanto ele era amado, querido, ao ponto dos valentes dizerem, ao perceberem que Davi poderia cair morto no campo de batalha, disseram: não, você não vai mais à peleja, não vai, porque nós te consideramos como a lâmpada de Israel.
Isso indica que os valentes de Davi reconheciam que Davi era um homem de Deus, e mais do que isso, era um homem abençoado por Deus. E estar sob a liderança desse homem de Deus, este homem abençoado por Deus, era também ser abençoado por Deus. Essa frase mostra o quanto ele era querido, amado, respeitado, e o quanto os seus súditos, os seus guerreiros reconheciam que estar com ele, estar junto dele, era ser abençoado juntamente com ele, era desfrutar das bênçãos que estavam sobre a vida de Davi, estar auxiliando Davi de alguma forma, era ser tão abençoado como Davi o era. Agora, para Davi conquistar esse respeito, essa admiração, esse reconhecimento, é claro, ele tinha uma vida, ele exerceu bem o seu governo, a sua liderança. Ainda hoje ele é amado, é querido, é reverenciado pelo povo de Israel e pela igreja. Todos que têm contato com a história de Davi, a começar daquele menino que derrubou um gigante, admira a história deste homem, porque verdadeiramente ele foi um homem de Deus. O seu reinado não foi o mais próspero financeiramente, mas foi com certeza, sem dúvida nenhuma, o mais espiritual que houve em Israel. Só vai perder para o reino do Messias. E observando um pouco dessa liderança de Davi, na reunião passada eu mostrei que ele era um homem humilde. É claro, para ser um bom líder tem que ser humilde. A humildade dele se revela no fato dele aceitar a repreensão do profeta. Sendo o rei, ele era o comandante geral de toda a nação, era o homem mais poderoso da nação. Ele dizia: mata e matava, preserva a vida e preservava. Diferente dele, os outros reis, quando eram afrontados, mandava matar os profetas, mandava prender, dar uma surra nos profetas. Mas Davi, ao ser afrontado, ele humildemente recebeu, reconheceu o seu erro e aceitou a punição de Deus. Isso mostra o quanto ele era humilde. Só fazendo uma revisão, também eu quis destacar que Davi, ele não só acertou como um líder, ele não acerta, ele não vai acertar sempre, vai ter alguma falha, porque somos seres humanos. Mas mesmo nas falhas de Davi, ele dá um exemplo, ele ensina como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve se portar quando erra, reconhecendo o seu erro. Então Davi, ele errou porque nos tempos em que os reis tinham as guerras, ele fica em seu palácio para descansar. Então, devido a essa negligência, o pecado da negligência atraiu outro pecado, que foi o pecado da cobiça, e o pecado da cobiça gerou o pecado do adultério, e o pecado do adultério chamou outro pecado, o pecado do homicídio. Então começou com a simples negligência. A simples negligência. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Irmãos, às vezes nós não levamos em conta essa falha nossa chamada negligência. Negligência com a vida de oração, negligência com a vida de meditação da palavra de Deus, negligência para com o chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes, ou tem alguns que fazem que nem Davi: não, deixa para amanhã, deixa para depois, agora eu vou descansar. Deus chamou para ontem, a pessoa ainda está dizendo: não, é para amanhã. Isso se chama negligência. E muitos não levam a sério esse pecado, mas esse pecado atrai outro pecado, porque um abismo chama outro abismo. É sempre assim. E Davi, se não fosse humilde o suficiente para reconhecer
os seus muitos erros, ele teria perdido a maior de todas as dádivas, a maior de todas as bênçãos, que era a comunhão com Deus. Mas começou com a negligência, gente. A negligência. Vamos ter cuidado. Amém? Hoje eu quero falar de algo muito interessante nesse governo, nessa liderança de Davi, que era a forma com que ele liderava. A bem-sucedida liderança de Davi é atribuída primordialmente pelo temor que ele tinha a Deus e o amor, pelo amor e temor que ele tinha a Deus. Davi foi bem-sucedido na sua liderança, no seu governo. Ele não liderava 10 pessoas, 20 pessoas, 100, era milhões, porque ele era um homem que amava a Deus, que temia a Deus. Logo, preste atenção no que eu vou dizer. A sua liderança estava baseada fundamentalmente no serviço prestado a Deus. Ele liderava aquela nação, ele governava aquela nação como alguém que estivesse prestando um serviço a Deus e não ao povo. Embora ele estivesse prestando um serviço diretamente ao povo, mas ele tomava por consideração, levava em consideração prioritariamente: eu estou servindo a Deus. E isso, irmão, que eu estou falando é muito importante, porque se ele governa pensando, não, eu estou a serviço do povo e não a serviço de Deus, servindo o povo, seu governo seria outro. Quer ver um exemplo? Eu gostei de fazer essa comparação. É o governo de Davi e o governo do seu antecessor Saul. Saul, ele estava consciente, pelo menos para ele, ser rei era servir ao povo. Logo ele devia governar servindo ao povo. Ele não levava em consideração que ele tinha que servir primeiramente a Deus. O serviço ao povo era basicamente um serviço a Deus em primeira instância. E porque ele não fez esse discernimento, ele caiu, ele errou gravemente, ele perdeu a graça, perdeu a unção e foi destituído do seu cargo. Porque ele tentava, não, eu tenho que agradar o povo porque eu estou servindo ao povo, ao invés de ele entender, não, eu tenho que agradar a Deus porque eu estou servindo a Deus. Isso fica claro na passagem de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 24, que é o diálogo que Samuel tem com Saul devido à desobediência de Saul segunda vez. E aí Saul diz o seguinte para Samuel, no versículo 24, capítulo 15. Isso daqui é prova de que Saul estava mais preocupado em agradar o povo, em servir ao povo, do que servir a Deus, servindo o povo. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. No versículo de número 29 do mesmo capítulo, está escrito o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel saiu a Saul e este adorou o Senhor. Samuel havia declarado a Saul que o reino tinha passado dele, que Deus não se agradara da atitude dele e que já havia escolhido outro.
E Saul o que pede a Samuel? Sim, mas pelo menos agora, vamos comigo, vai do meu lado para que a gente adore o Senhor diante do povo, diante dos anciões. Ele tinha o maior medo de ser desonrado. Só que o medo dele de ser desonrado diante do povo afastou ele da graça de Deus. Como ele diz no versículo 24: ouvi a voz do povo e temi. A ordem era simples: conquista, extermina os inimigos de Israel, não preserva nada. Mas o povo chegou, os valentes dele disseram: não, mas vamos guardar aqui o melhor. E ele, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz do povo. Eu percebo o quanto Davi estava preocupado em servir a Deus por alguns fatos, por algumas de suas atitudes. Ele demonstra esse temor, esse amor a Deus, Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, em algumas situações. A primeira, quando ele estabelece a música sacra. Davi anelava melhorar o aspecto musical do culto. Em 1 Crônicas, abre aí por favor, capítulo de número 25. Deus está sempre em primeiro lugar no seu reino. Algumas atitudes demonstram isso. Irmãos, as atitudes falam mais forte do que palavras em muitas situações. As nossas ações refletem os nossos sentimentos sem precisarmos declarar nada com palavras. 1 Crônicas, capítulo de número 25, versículo 1, versículo 7 e 8. No versículo 1 está escrito o seguinte: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou o ministério para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedundum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Versículo de número 7, versículo de número 8 diz assim: o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Davi, ele organiza o culto ao Senhor, porque até Davi, os cânticos eram esporádicos, não haviam pessoas certas para tocarem, para cantarem. Era muito esporádico, todo mundo, certo? Existiam os rituais que estavam prescritos no livro da lei, mas uma liturgia de como seria o culto, os cânticos, o momento de cantar, de adorar, o momento de sacrificar, não estava definido. E aí Davi, querendo melhorar o culto, o aspecto musical do culto, ele dá a sua contribuição, separando os melhores. Eu fiz questão de ler o versículo de número 7, porque no número 7 está escrito o seguinte: o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. Sabe, Davi, entre os levitas, ele percebe que existiam alguns que eram mestres no canto, que sabiam louvar, sabe, era uma bênção, que sabiam tocar. E aí Davi separa esses e coincidiu de cair na família de Asaf, de Emã e de Gedum. E a partir daí o culto ao Senhor, ele se torna ainda mais agradável, porque
Quem toca é aquele que sabe, quem canta é aquele que sabe, é aquele que está especializado naquilo. Até algum tempo atrás, e ainda se fala por aí, é uma das coisas que eu não concordo com base em textos como esse. Muita gente que gosta de cantar, mas nem todo mundo tem um talento para cantar. E aí a pessoa diz: não, mas é para o Senhor. O Senhor, Ele recebe. Irmão, recebe com certeza. Você cantando sozinho no seu banheiro, você cantando de joelho na ponta da sua cama para orar, Ele vai receber. Agora, quem ministra, quem serve ao Senhor servindo a alguém. Então não adianta, o Senhor vai receber sim, mas aquele que veio adorar contigo, ele também tem que receber para ele cantar contigo. Mas se você não cantar bem, ao invés de contribuir, vai dar um aspecto diferente no culto. Então Davi escolhe o melhor, os mestres, os que estavam, qualificados no canto ao Senhor. Afinal, irmão, era para Deus, e para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Glória a Deus. Agora, quem não canta bem, prega bem. Quem não canta bem, não prega bem, ensina legal. Quem não canta, quem não prega, quem não ensina, evangeliza bem, ora bem, mas faz alguma coisa boa. É cada um encontrando o seu espaço nesse serviço a Deus. Amém? Então, ele demonstra o quanto Deus está nos seus planos, no seu propósito, quando ele organiza a parte musical do culto, que até Davi não era organizado. Segundo, ele leva a arca da aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. A partir desse dia, a partir dessa data, Jerusalém torna-se, além da capital política e econômica do reino, ela torna-se também a capital religiosa da nação, porque a partir daquele dia que a arca foi depositada em Jerusalém, agora o culto, a peregrinação, os dias, os meses de festa deveriam ser todos festejados naquela cidade. Então ela passou a ser um centro religioso. Essa é a observação dos teólogos. A minha observação é que Davi, ao trazer a arca, ao levar a arca para a cidade de Jerusalém, que era a capital do seu governo, estava ele declarando que ele queria estar o mais perto possível de tudo aquilo que representava Deus. Ele queria estar perto, o mais perto possível de Deus, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A arca era o maior símbolo da presença de Deus. Ao levar a arca para a cidade de Jerusalém, ele está dizendo: eu quero estar perto de Deus. A arca esteve por 20 anos na cidade de Kiriat Jearim. Durante todo o governo de Saul, Saul não organiza o culto ao Senhor. Saul tinha a sua base militar em Giboa, se não me falha a memória, Gilgal. E ele nunca levou a arca da aliança para aquela cidade. No reinado de Saul, a arca da aliança ficou esquecida em Kiriat Jearim, como que abandonada. Sem perceber, Saul, com aquela atitude, estava dizendo o seguinte para Deus: eu não me importo com tua presença. A tua presença para mim não faz tanta diferença.
Embora ele não quisesse dizer isso, mas era isso que ele estava dizendo para Deus, ao deixar abandonada a arca da aliança. Agora, continue olhando para mim, que eu vou dizer um negócio muito sério. Todas as vezes que nós colocamos de lado, em segundo plano, o reino de Deus, a sua justiça, é isso que nós estamos dizendo para Deus: você não é o mais importante na minha vida, tem outras coisas mais importantes. Todas as vezes que nós deixamos de lado a palavra de Deus, é isso que nós estamos dizendo: Senhor, a tua palavra não é tão importante para a minha vida. Em 1 Crônicas, capítulo de número 13, relata esse fato. Davi diz o seguinte: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Era simples assim. Em tempos de guerra, quando os israelitas estavam perdendo a batalha, eles geralmente traziam a arca, porque representava Deus, a presença de Deus. Era como se Deus está no meio dos seus exércitos, o Senhor dos exércitos está entre nós, logo Ele vai pelejar conosco, logo a vitória é certa. Mas nem esse pensamento levou o caso Saul, porque ela ficou esquecida. É como se ele estivesse dizendo: não precisa estar Deus comigo ou no meio dos seus exércitos para me obter a vitória. Davi é diferente. Davi, ele tem preocupação, ele ama a Deus, ele teme ao Senhor. Deus está em primeiro lugar na sua vida, no seu governo, na sua liderança. Deus é prioridade, acima de tudo Deus é prioridade. E visto que Deus é prioridade, nada mais além do que trazer aquilo que mais representa a Deus para perto de mim. Ele faz uma mobilização em toda a nação para fazer uma festa, sabe, um espetáculo, algo grandioso. E o que é que tem de tão grandioso, Davi? A presença de Deus está se aproximando de nós. Aleluia! Aquilo que representa Deus está mais perto de nós. Não tem algo mais maravilhoso do que isso. Ele dizendo: mais importante está acontecendo. Deus está vindo para mais perto do meu governo. Quer estar do lado de Deus? Terceiro, Davi ainda insatisfeito quanto ao honrar ao Senhor, ao trazer a arca da aliança para Jerusalém, intentou dedicar-lhe um templo. Segundo Samuel, capítulo de número 7, versículo 1 e 2, está essa intenção de Davi registrada. Olha que lindo o que ele diz: um e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, madeira nobríssima, e a arca de Deus se acha numa tenda.
A arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã, o rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite Deus vai falar para Natã: não, Natã, ele não pode construir o templo. Vai lá e diz para ele o seguinte, aí passa o recado. Mas irmãos, esse intento de Davi, sabe, é coisa linda. Sabe, Davi olha assim para o seu palácio, ouro, prata, madeira da mais preciosa, tudo maravilhoso. E aí ele olha lá para a tenda que ficava perto do palácio. Diz: não é justo. Deus me exaltou, me deu tudo isso. Olha onde está a arca da aliança, que representa Deus, num lugar simples, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Deus tem me dado o melhor, eu vou dar o melhor para Deus. Estou parafraseando, fazendo uma aplicação nos dias de hoje. É mais ou menos o seguinte: tudo que a gente procura comprar para nós compramos sempre o melhor, não é? A melhor celular, a melhor TV, a melhor. Só o muquirando, o pão duro, compra o que não presta, acaba gastando mais do que aquele que compra o melhor, porque as coisas melhores duram mais, o que não presta quebra ligeiro e tem que comprar de novo. Então, geralmente nós queremos sempre o melhor para nós. O melhor é aquele que o nosso dinheiro pode comprar, mas sempre é o melhor. E para Deus? E para Deus? Porque quando se fala de melhor, às vezes a gente coloca assim, né, para os irmãos não ficarem, não perderem a unção, aquele negócio todo. A melhor adoração, irmão. O melhor louvor, irmão. Mas é a melhor oferta. Mas eu vou doar para a casa do Senhor. Eu vou doar, sabe, a bateria. Não vou falar da bateria, não, senão pode ter um trocadilho aí, você não pode entender, né? Eu vou doar uma mesa de som. Mas vou doar uma mesa de som. Aí vai lá, vai, pesquisa e tudo. Aí tem uma mesa de som boa que dá para ele comprar. E tem uma mais ou menos assim. Vou dar essa mesa de som para você. Você ia comprar mais ou menos ou a melhor? Eu vou doar um notebook para a igreja. Estou precisando, viu? Mas, irmão, eu aprendi isso na marra. Vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora. Alguns anos atrás, eu fiz o seguinte: meu computadorzinho está meio velho, comprar um notebook que usa para dar para assistir vídeo, que naquele tempo, rapaz, negócio de memória, essas coisas era muito fraquinha, e aí para rodar um vídeo o bicho enganchava. Eu vou comprar um que vai dar para fazer o que eu quero. E esse daqui, pebinha, eu vou doar na casa de Deus. Irmão, fiz isso. Olha, testemunho não é doutrina, mas serve como exemplo. O computador bom, o computador ruim que eu dei para a igreja não durou alguns dias. Mas o meu computador bom também nunca prestou. Vivia quebrando. Vivia comprando um HD novo. Sério. Aconteceu comigo, Josimar Gonçalves. Até eu aprender que para Deus a gente não dá o resto, a gente dá o melhor. Ou dá o melhor ou não dá, irmão. Isso aqui eu não quero mais, vou mandar lá para a igreja. Não. Faça isso não. Dê para o seu irmão.
Poxa, eu estou morando numa casona e a Arca da Aliança está numa tenda. Não, de jeito nenhum. Eu vou dar o melhor para Deus. Ele tentou. Isso demonstra o quanto ele tinha consideração por Deus. Irmão, não é porque nós não vemos a Deus que ele não exista. Não é porque Deus fale pouco, de forma audível, que ele não fala. Ele fala através da sua palavra. Isso não significa dizer que Deus não tenha sentimentos. Sabe, Deus tem sentimentos, irmão. Deus se sente quando a gente dá o resto, dá o que não serve para nós, dá o que não presta. Tanto isso é verdade que na lei o animal a ser ofertado tinha que ser um animal segundo as condições da pessoa. Se ela ganhava muito, então tinha que ser um animal gordo, tinha que ser um boi. Se ela ganhava mais ou menos, tinha que ser um cordeiro. Tinha que lhe custar. E tinha uma coisa, não podia ser o aleijado, doente. Era o melhor. Mas por que Deus exige o melhor? Primeiro, porque Ele é Deus. E segundo, porque Ele sempre nos dá o melhor. O dar o melhor para Deus parte desse princípio, o reconhecimento. Estou habitando num palácio e a arca. Deus não permitiu isso a Davi. Pelo que Davi, mas Deus lhe dá algo melhor. Deus não permite ele construir o templo, mas diz, mas a tua descendência vai construir. E tem uma coisa, eu faço uma aliança contigo, Davi. Da tua descendência vai vir um rei cujo reino é eterno. A tua posteridade vai sentar nesse trono e jamais esse trono vai pertencer a outro, Davi. Aleluia! Glória a Deus. Oi, irmão, quando a gente tem Deus por prioridade, Ele também nos prioriza. É recíproco esse relacionamento, esse contato. Sabe, Davi me ensina outra coisa aqui. Sabe o que é? Davi sabe ouvir o não de Deus. Davi sabe diferenciar quando Deus diz não e quando Deus nos está ensinando a perseverar. Porque na ocasião que ele traz a arca, acontece um acidente. Ele não faz do jeito correto. Ele não manda os levitas trazerem a arca como era ordenado na lei. Faz algo diferente, um carro puxado por bois. Aí Deus vai e fulmina os arcos. Davi fica assim meio que, e agora? Será que não é da vontade de Deus? Será que não é do agrado de Deus? Então Deus se calou. Houve um silêncio de Deus ali. Mas no silêncio de Deus, Davi não desiste. Aprenda no nome de Jesus. Quando Deus se calar, não desista, porque o silêncio de Deus não é um não. Deus se calou. Sabe o que Davi fez? Davi foi buscar aonde estava o erro. O que ele fez de errado para que acontecesse aquele acidente, para que Deus fulminasse Uzá e a arca ficasse no meio do caminho. Davi foi em busca do erro. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Irmão, é isso que nós devemos fazer quando Deus se cala. Nós devemos buscar se não há um erro na nossa oração, se nós não estamos pedindo a coisa errada, ou se nós não estamos pedindo da forma errada. Nós devemos buscar onde está o erro, onde está a falha. E acredite, irmão, a falha sempre vai estar em nós e nunca em Deus, porque Ele é perfeito. Davi encontrou a falha. Não era para ser puxado por carroça, ser levado em carroça puxada por bois, mas carregada pelos levitas, que foram consagrados para isso. E no capítulo de número 15 de 1 Crônicas, ele faz todo aquele movimento de novo. E aí eu fico pensando naqueles que sempre torcem para as coisas dar errado, né? Sempre tem uns contra.
Ei, não deu certo na primeira, vai dar errado de novo. Eita, Davi teimoso, não se cansa de quebrar a cara. Homem de Deus, mulher de Deus, aleluia. Se Deus colocou algo no teu coração, se Ele tem te impulsionado a buscar, busque. Senhor, mas pastor, ainda não me respondeu, porque você ainda está pedindo da forma errada, está fazendo alguma coisa errada. Mas se Ele se calou, é porque Ele quer que você continue fazendo, buscando, planejando, insistindo. Deu errado na primeira, vai dar errado de novo. Quebrou a cara na primeira vez, vai quebrar a cara de novo. Sempre tem uns contra, irmão. Sempre tem uns assim que... mas naquele dia esses contra tiveram que calar a boca, porque Deus atentou para o desejo de Davi levar a arca para Jerusalém. E houve grande festa naquele dia. Davi dançou na presença de Deus, o povo se alegrou na presença de Deus, e foi uma festa maravilhosa. É isso que vai acontecer no dia da tua vitória, no dia que Deus responder a tua oração, responder o teu clamor. Vai ser um dia de festa, vai ser um dia de alegria, e até mesmo aqueles que desacreditam de ti vão ter que se alegrar contigo. Tem que reconhecer que Deus é na tua vida. Sabe, Davi sabia diferenciar. O silêncio de Deus não é um não, não diz respeito a um não de Deus. Foi assim que ele agiu. Quando Deus disse um não através do profeta Natan, não vai construir templo porque tem mão manchadas de sangue, ele aceitou. E tem mais uma coisa, aceitou com muita alegria. Ei, você, gente, nós somos bombardeados dioturnamente por muitas coisas erradas, por muitos ensinos errados. E entre esses muitos ensinos errados é que nós não podemos nos conformar quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Irmão, se você tem colocado algo na presença de Deus e Deus já te disse, eu estou falando de silêncio, se Deus já te respondeu com um não, seja como Davi, aceite alegremente. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Não de Deus vem trazê-lo junto algo melhor para as nossas vidas. Quando Deus disse não, Davi, você não vai construir, Deus trouxe uma promessa e fez uma aliança. Mas o teu descendente vai construir, da tua descendência vai vir o Messias, cujo reino é eterno, e o teu nome vai ficar na eternidade. Aceite alegremente os nomes de Deus. Ele aceitou alegremente o nome de Deus. Eu estou terminando. Além de aceitar alegremente o nome de Deus, esse líder, que foi segundo o coração de Deus, e nós temos muito a aprender com ele, ele não age como Saul, seu antecessor. Quando Saul percebeu que Davi seria o seu sucessor, que Davi era o escolhido, o que Saul fez? Se levantou contra Davi, perseguiu Davi, e tentou de várias formas acabar com Davi, mas não tem jeito, irmão. Quem é escolhido por Deus pode levantar-se o inferno inteiro, mas não consegue dar contra nós. Não tem jeito. Davi ouviu de Deus: não vai ser você, vai ser o teu descendente, vai ser o teu filho, não vai ser você. Se fosse Saul aqui, ia ir contra o seu descendente, mas aqui era Davi. Sabe o que Davi faz? Abre a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, ou 1 Crônicas, capítulo de número 22.
Versículo 1 diz assim: disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Versículo 3: aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro. A casa de Davi era de que tipo de madeira, gente? Que tipo de madeira ele está juntando para construir a casa do Senhor? Deus me deu o melhor, eu dou o melhor para. Vamos embora. Madeira de cedro sem conta, porque os sínodos, sidônios, e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Ele ouviu o nome de Deus, aceitou o sinão com alegria, e mais, isso é tão verdade que ele não faz como seu antecessor, persegue aquele escolhido por Deus. Pelo contrário, ele ajuda como pode. Ele empreende esforços para dar condições de Salomão fazer um templo majestoso